Abram a Bíblia em Eclesiastes 3. Amém. Eu vou ler do 1 ao 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do céu. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. Há um tempo de derrubar e há um tempo de edificar. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cosear. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ontem eu ministrei essa mesma palavra em uma célula que a gente teve lá na casa de Eduardo. E uma das primeiras, Deus ministrou no meu coração para começar de forma diferente lá. E eu comecei perguntando a todas as pessoas que estavam lá como elas chegaram naquele lugar. Qual foi a forma que elas chegaram até ali. E algumas pessoas responderam que chegaram cansados fisicamente, que chegaram cansados do dia que tiveram. Algumas disseram que chegaram esperando algo em Deus. Teve uma moça lá que contou um testemunho que chegou esperando que Deus fizesse algo na família dela. Eu não vou perguntar a cada um de vocês aqui, mas eu vou deixar como reflexão para cada um de vocês, para que vocês pensassem como cada um de vocês chegou aqui nessa tarde. Porque talvez você tenha chegado aqui nessa tarde não tão disposto para adorar a Deus da forma que você queria, não tão disposto para buscar a Deus da forma que você queria. Talvez você chegou aqui nessa tarde e mesmo mediante tudo isso que aconteceu, você não conseguiu sentir a presença de Deus. E você talvez possa ter se perguntado por que você não estava conseguindo sentir a presença dele, porque a atmosfera não estava fluindo para você, porque as pessoas conseguiam adorar e você não conseguia adorar, porque eu sei que cada um de nós sempre passamos por um momento desse. Às vezes a gente chega em um ambiente onde tudo está acontecendo e a gente olha para o lado, a gente olha para o outro e diz, meu Deus, por que eu não consigo sentir também? E talvez a gente esteja passando por algum momento ou algum tempo nas nossas vidas onde o nosso coração ele esteja tão ferido, ele esteja tão cheio de aflições, tão cheio de preocupações, que a gente não consiga deixar espaço para a presença de Deus se manifestar. E a gente começa a pensar por que isso está acontecendo com a gente, por que a gente está passando por isso, e a gente não consegue entender, como a gente leu aqui em Eclesiastes, que existe tempo para todas as coisas. Vai existir um tempo onde a gente vai rir com as coisas que nós vamos começar a receber de Deus. Vai ter um tempo que a gente vai chorar, porque a nossa vida ela não é sempre sorrisos. Vai ter momentos que a gente vai precisar chorar. Vai ter momentos que a gente vai ter somente que plantar. Somente plantar e plantar e plantar e não receber. Mas aí vai ter um momento que a gente vai receber. Vai ter um momento da colheita. Mas a gente precisa entender que a gente precisa passar por cada um desses momentos, que é necessário passar por cada um deles. E quando eu estava ministrando essa palavra ontem, Deus falou muito comigo, e ontem à noite Deus ainda continuou falando comigo, e Deus me perguntou como eu estaria passando por cada um desses momentos. Qual seria a minha reação a passar por cada um desses momentos? Será que eu continuaria vivendo tudo que eu estava vivendo com Ele, mediante a cada um desses tempos que eu iria passar com Ele? Será que quando Deus me colocasse no momento de choro, eu continuaria levantando a minha mão e adorando da mesma forma a Ele? Será que quando eu estiver no meu momento de alegria, eu vou lembrar de saber e ter a certeza que eu estou naquele momento de alegria por causa dEle? Que não é simplesmente porque eu trabalhei e eu fui promovida no meu trabalho porque eu trabalhei. Não foi porque eu trabalhei, foi porque Deus me honrou ali naquele lugar. Nada é mérito da gente, nada que a gente faz aqui é mérito da gente. Tudo que a gente faz, toda a glória tem que ser para o nome de Deus. Tudo aquilo tem que ser para glorificar o nome de Deus. E às vezes a gente acaba passando por alguns momentos e a gente acaba afligindo a nossa alma e
a única coisa que a gente sabe fazer é só perguntar: Deus, por quê? 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 E simplesmente Deus fica calado. Ele vai deixar você ali perguntando até você cansar de perguntar. Porque é como, às vezes você vai em um shopping e quando você chega lá, você vê uma criança pedindo um brinquedo à mãe. E às vezes a mãe não quer dar o brinquedo ou a criança já tem. E o que a criança faz? Ela se joga no chão e começa a chorar. Mas se a mãe for até ela e dar o brinquedo, ela vai entender que quando ela fizer birra, a mãe vai dar o que ela quer. Mas quando a mãe ela sabe educar o seu filho, ela simplesmente vai dizer: eu não vou dar e você vai levantar daí agora. E a criança, por temor à mãe, ela entender que a última palavra vem do pai e não do filho, ela vai levantar dali, ela vai entender que não adianta, o quão seja a birra dela, ela não vai ganhar o que ela quer, porque aquele não é o momento. Talvez aquele não seja o momento que a mãe tem que presentear o seu filho. E bem assim é nós com Deus. Talvez aquele não seja o momento onde Deus quer nos dar uma resposta de algo que nós estamos passando. Talvez aquele não seja o momento que nós estamos preparados para receber algo de Deus, para receber aquilo que a gente tanto tem buscado em Deus. E a gente começa a gente lê aqui Eclesiastes e a gente diz: não, realmente é isso mesmo. E às vezes a gente só pega as partes boas, que há tempo de colher, há tempo de sorrir, né? A gente só pega tempo de dançar e a gente esquece as outras partes, porque é muito fácil você glorificar a Deus quando é tempo de dançar. É muito fácil você glorificar a Deus quando é tempo de colher, mas é muito difícil você glorificar a Deus quando é tempo de semear, porque às vezes Deus vai pedir para você semear coisas que você não quer semear. Às vezes Deus vai pedir: vai semear isso, e seu coração vai dizer: eu não vou semear, porque eu não quero semear isso. Às vezes Deus vai dizer para você: eu quero que você me entregue algo, que você semeie isso para que você possa receber algo lá na frente. E você vai olhar e vai dizer: Deus, eu não quero. Eu não vou fazer isso. Mas se Deus disser assim: eu quero que você vá colher isso, você não vai pensar duas vezes. Às vezes você até esquece de agradecer a Deus e você vai numa alegria tão grande que depois de tudo você diz: eita, meu Deus, eu esqueci até de agradecer. E aí a gente vê a diferença da nossa posição com Deus. Aí a gente vê a nossa diferença de quando nós estamos no tempo ruim e quando nós estamos no tempo bom. E eu acho que o sacrifício de Jesus lá na cruz, ele foi tão grande por nós que, independente do tempo que nós estamos passando, nós temos que adorar Ele em todos os momentos. Porque quando Jesus estava ali naquela cruz, eu creio que foi um dos piores tempos para Ele. Porque Ele viu ali pessoas na qual Ele amou, acusando Ele de algo. Ele viu ali pessoas que Ele amou, mandando crucificá-lo. Ele viu ali pessoas na qual Ele deu a vida, na qual Ele escolheu vir aqui na terra para dar sua vida pelas pessoas, e as pessoas simplesmente mandando crucificá-lo. Então aquele foi um dos piores momentos de Jesus aqui na terra. Aí ele já pensou se Jesus dissesse: não, esse eu não quero não, esse eu não quero passar não, essa parte aí eu quero pular. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então a gente tem que entender que todos os tempos que a gente está passando na nossa vida é para que algo venha acontecer futuramente. É para que alguma vida ela seja salva lá na frente. Se eu e você nós não estivéssemos aceitado a Jesus, a gente não teria ganhado pessoas que a gente já ganhou até hoje. Porque a gente não tem como oferecer algo que a gente não sabe como é. A gente não tem como apresentar Jesus se a gente não conhece Jesus. Então a gente tem que entender que assim como o sacrifício de Jesus naquela cruz foi um tempo de colheita, porque ali de plantar ali, ele plantou algo para que viesse depois colher, que era colher a nós, colher o nosso amor, colher a nossa gratidão. E muitas das vezes não é isso que ele tem colhido de cada um de nós. E a gente passa alguns determinados momentos das nossas vidas, como eu compartilhei ontem, eu vou compartilhar um pouco aqui. Essa semana eu estava no meu trabalho e eu comecei do nada, assim, eu não li a Bíblia, né? E eu comecei do nada, assim, senti que tinha alguma coisa de estranho comigo. E eu disse assim: meu Deus, eu não estou sentindo o que eu estava mais sentindo com Deus. Eu não estou vivendo mais o que eu estava vivendo com Deus. Meu Deus, que tempo é esse na minha vida? E eu comecei a fazer essa pergunta para Deus e eu não estava com um pingo de vontade de estar, tipo, num ambiente como esse, de pessoas que estariam buscando a Deus. A única coisa que eu queria, eu acho que era ficar sozinha, somente eu
eu acho que, tipo assim, eu não digo nem eu e Deus, porque quando eu digo eu e Deus é porque eu queria buscar Deus. Eu digo eu e eu mesma. Eu queria ficar ali no meu canto sozinha e pronto. E eu ali fiquei pensando o que era que eu estava fazendo, o que era que eu estava fazendo naquele momento, porque simplesmente eu estava com uma preocupação na minha mente e aquela preocupação eu queria que fosse resolvida logo, eu não queria esperar para ser resolvida. E aquilo, de certa forma, tomou conta assim de mim, que eu comecei a me afligir e eu comecei eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar e comecei a deixar essas coisas de lado. E quando foi depois que eu cheguei em casa, eu fiquei pensando assim, eu estava sozinha e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que eu fiz, porque simplesmente por um simples problema da minha vida, eu deixei de buscar o Senhor, eu deixei de buscar a Tua presença hoje, eu deixei de ler a Tua palavra hoje. E eu me senti naquele momento como se eu tivesse diante da cruz de Jesus e tivesse ali embaixo gritando para Ele, eu não me importo nem um pouco por você estar aí se entregando por mim, eu não me importo nem um pouco pelas dores que você está sentindo aí, eu não me importo nem um pouco por tudo que você está fazendo por mim. Eu simplesmente penso no meu problema e você que fica aí. Eu me senti esse tipo de pessoa naquele momento. Porque eu simplesmente desprezei a Cristo por um simples momento que eu estava passando. Imagine se eu estivesse passando por algo pior. Eu simplesmente teria dito que a culpa era de Deus. Porque às vezes a gente diz assim, se Deus quiser, Ele faz. E se Ele não quiser? E se Ele não quiser fazer? Eu lembro quando eu perdi a minha avó, os últimos momentos que eu passei com ela, eu olhei para Deus e eu disse assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor ressuscita ela. E Deus falou assim para mim, eu não vou ressuscitar. E naquele momento ali eu comecei a dizer que Deus era culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a dizer para todo mundo que eu odeio Deus, eu não quero mais saber de Deus, porque Deus é culpado por ter levado a minha avó, porque se Ele quiser, Ele teria ressuscitado a minha avó. E Deus naquele momento ali de dor, Ele disse para mim, eu não vou ressuscitar. E você pense, você está ali diante de uma pessoa que você tanto ama e Deus simplesmente dizer para você, eu não vou ressuscitar. E eu passei por um determinado tempo na minha vida achando que Deus era culpado de tudo. Que Deus era culpado por ter tirado a minha avó, que Deus era culpado por ter me deixado sozinha, que Deus era culpado por ter deixado os meus irmãos só. E aí depois eu pude entender que Deus não era culpado de nada daquilo. Que Deus tinha feito aquilo porque Ele sabia que era o momento certo para minha avó ir. E depois, quando eu fui conversar com o médico falou assim, pra mim, ele falou assim, Adriana, se a sua avó ficasse viva, ela ia vegetar. E eu lembro que a minha avó falou assim, tudo que eu menos quero na minha vida é depender de alguém. Então eu sei que ali minha avó viveria infeliz. E eu ficaria feliz porque, querendo ou não, ela estaria vegetando, mas ela estaria viva. E ali Deus me mostrou. Eu fiz algo que ela tanto me impediu. E ainda Deus levou a minha avó. E nos últimos minutos de vida dela, ela aceitou a Jesus. Então, ali foi bom, foi porque minha avó está melhor que eu, está no melhor lugar que todos nós aqui. E ali naquele momento eu não soube entender isso. Mas com o passar do tempo eu soube entender. Tudo foi um propósito de Deus, que tudo foi plano dele, que tudo estava num tempo determinado. Então tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo da gente chorar, porque nesse tempo foi um tempo onde eu chorei. Mas há tempo da gente sorrir. Hoje eu lembro da minha avó e quando eu estou com os meus irmãos e eu converso, a gente ri das coisas que aconteceu, a gente brinca das coisas que aconteceu, porque aquele tempo de chorar já passou. E hoje é um tempo de sorrir, hoje é um tempo de lembrar com alegria, de saber que ela foi para a glória, de saber que ela teve a salvação dela. E aí, às vezes a gente tem feito isso com Deus. Às vezes a gente se chateia com alguma coisa e a gente entra dentro do nosso quarto e a gente começa a dizer que o culpado é Deus, que a culpa é dele, se a minha mãe não me ama, a culpa é dele,
Se o meu pai não me ama, a culpa é dele. Se hoje eu não tenho um pai presente, a culpa é dele. Porque se ele quisesse, assim como o meu amigo tem um pai presente, eu também teria um pai presente. E a gente começa a fazer esses questionamentos a Deus e a gente às vezes esquece de agradecer a Deus pelo dom da vida. Uma coisa tão simples que a gente começa a não querer viver os tempos que Deus tem para que a gente viva na nossa vida. Eu passei um bom tempo assim da minha vida, eu passei 16 anos orando a Deus para reencontrar o meu pai. A minha oração sempre era, tinha campanha na igreja, meu pai, aí o pastor, coloque o que você quer, eu reencontrar meu pai. E minhas coisas sempre foram essas, até na célula que eu faço parte, às vezes os meninos faziam propósito de oração, coloque encontrar meu pai, reencontrar meu pai. E eu passei 16 anos fazendo isso, pedindo a Deus para reencontrar meu pai, e a minha mãe até às vezes dizia assim, menina, esqueça, você não vai encontrar esse homem, se brincar, já até morreu. E eu, misericórdia, mãe, não, ele tá vivo. E eu sempre pedindo a Deus, e quando eu menos esperei, do nada, eu reencontrei meu pai. E eu pude entender que eu não reencontrei meu pai antes porque eu não estava preparada para reencontrar meu pai. Porque talvez se eu tivesse reencontrado meu pai antes do tempo, eu tivesse olhado para ele e eu tivesse dito, ele é culpado de eu ter passado fome na minha infância, é ele o culpado, eu nunca ter uma pessoa para chamar de pai, é ele o culpado por ter abandonado os meus irmãos. E aí a minha alma começaria a dizer várias coisas sobre ele. E talvez eu não tivesse tanto esse amor que eu tenho hoje por ele. Então Deus sabia que aquele não era o tempo para que eu encontrasse meu pai. Deus sabia que aquele não era o momento. E eu passei 16 anos com a mesma oração. Deus, eu quero reencontrar meu pai. Deus, eu quero reencontrar meu pai. E depois de 16 anos, Deus me viu preparada para reencontrar meu pai. Porque quando eu reencontrei meu pai, foi a maior felicidade da minha vida saber que eu podia abrir minha boca e dizer, eu tenho um pai. Isso foi a maior felicidade do mundo para mim. Eu pegar o meu telefone e dizer, oi pai, é a Adriana. Eu poder salvar no meu telefone o número Painho. Foi a maior felicidade do mundo para mim isso. E eu cheguei lá para ele e eu dei um abraço nele e pude ver ele ali, eu disse, meu Deus, eu reencontrei o meu pai. E poder ver ali ele relembrando de coisas da minha infância. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. A minha vontade era de sair correndo assim, de soltar fogos e dizer, meu Deus, eu não acredito. E naquele momento ali eu agradeci a Deus. E eu falei assim, a primeira coisa quando eu encontrei ele, eu disse assim, pai, eu passei um tempão orando para reencontrar o Senhor. Aí ele olhou assim para mim, aí ele disse, eu também estava te procurando. Mas só que eu te procurava como eu lembrava de você. Com cabelinho curtinho, eu não estava mais com cabelinho curtinho, com cabelo castanho claro, na época eu estava loira, então ele nunca iria me reencontrar. E ele disse assim, eu nunca te procurei em uma igreja, eu sempre te procurava nas festas. Nesses barzinhos que tem na orla, eu sempre te procurei ali. Aí ele disse, mas você é da igreja, eu não queria te encontrar. Eu disse, realmente. Então, assim, eu estava procurando ele e ele também estava me encontrando, mas Deus sabia que aquele não era o momento da gente se bater. Talvez a gente possa até um dia ter passado um do lado do outro e Deus ter dito assim, epa, não é a hora, esse não é o tempo. E Deus fez tudo acontecer num tempo certo. E Deus fez isso acontecer num tempo certo porque hoje eu sou apaixonada por meu pai. Quem conhece, quem assim tem mais a proximidade a mim sabe. Leão sabe o quanto eu amo assim meu pai, o quanto eu... meu Deus, eu amo pegar no telefone e dizer, Vista pai, é a Adriana. Eu amo fazer isso. E a mesma coisa com a minha mãe. Então, assim, foram 16 anos da minha vida eu orando para reencontrar meu pai. E talvez você está orando, pedindo algo a Deus que já tem um mês e você já está aí aflito. Meu Deus, já tem um mês que eu estou em oração e nada acontece. Talvez você esteja orando a Deus, pedindo a Ele para Deus salvar alguém da sua família que você tanto quer e ainda não aconteceu. Talvez você esteja pedindo a Deus para que dentro da sua casa, as brigas que acontecem, as discussões que acontecem, por você não querer ficar dentro de casa, porque a sua casa não é um lar de paz. E você esteja dizendo, meu Deus, não vai nunca acontecer, eu não quero mais fazer parte dessa família, me leva, Senhor, me leva. Porque às vezes a gente diz, né, Deus me leva, que eu não aguento mais viver esse tempo aqui na terra. Mas a gente diz isso só da boca para fora, porque se Deus dissesse, tá bom, vou te levar, a gente dizia, não, Senhor, agora não.
né? A gente diz isso no momento da aflição, no momento que a gente não sabe mais o que fazer. Mas foram 16 anos que eu passei orando para reencontrar meu pai. E Deus sabia que eu precisava aguardar 16 anos para reencontrar meu pai, porque foram 16 anos que Deus me tratou por dentro. Foram 16 anos que Deus tratou o meu coração. Foram 16 anos que Deus disse assim, olha, você vai precisar ser tratada de tudo aquilo que aconteceu na sua infância, de tudo aquilo que as pessoas diziam sobre o seu pai, de tudo aquilo que as pessoas lançaram sobre a sua mente, você precisa ser curada disso. E quando eu fui curada disso, nem do nada Deus me fez com que isso acontecesse. E hoje eu continuo em oração, eu não sei nem quanto tempo já tem que eu oro a Deus para Deus também restaurar a minha mãe, fazer com que ela volte para os caminhos do Senhor. E ainda não aconteceu, mas eu sei que assim como eu consegui reencontrar meu pai depois de 16 anos, eu creio que a minha mãe vai para os caminhos do Senhor. Eu creio que um dia eu ainda verei ela na casa do Senhor, mas eu creio que esse não é o tempo. Esse não é o tempo agora disso acontecer. Por isso que, como eu disse aqui, a gente tem que aprender a viver o tempo de Deus. Se a gente não aprender a viver o tempo de Deus, a gente vai somente murmurar. E quanto mais a gente murmura, mais as coisas demoram a acontecer. Porque ao invés de a gente estar orando e dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, Senhor, eu creio que chegará um tempo, eu creio que o momento certo vai chegar, a gente está ali, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, pode tirar, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não quero essa vida mais para mim, a gente está ali murmurando. E por que ao invés de murmurar, a gente não glorifica a Deus? Aí às vezes a gente para assim, a gente diz, é muito fácil mandar a gente glorificar a Deus no momento de prova, porque não é com você. Mas já foi comigo. Já aconteceu comigo. E às vezes a gente precisa entender que Deus vai nos fazer passar pelos piores desertos da vida, para que mais lá na frente a gente possa servir de exemplo para algumas pessoas. Se aqueles grandes homens da Bíblia não tivessem passado pelo que eles passaram, a gente não estaria aqui vendo eles hoje como exemplos de homens de Deus. Se eles simplesmente tivessem ido ali e tivessem recebido bênçãos e mais bênçãos e tivessem vivido os momentos somente de alegria, a gente simplesmente oraria e dizia bem assim, para ele foi muito fácil. Para ele foi muito fácil, ele não vive o que eu estou vivendo. E na vida de Jó, que Deus tirou todos os filhos dele. Será que foi fácil para Jó passar por aquele tempo? Porque o diabo disse, ele te adora, mas deixa eu tirar tudo que ele tem. E às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está no melhor momento com Deus. E às vezes o que Deus faz é dizer assim, será que você me adoraria se você não tivesse isso? E Deus vai e tira aquilo da gente. E sabe o que é que a gente faz? Senhor, eu não quero mais buscar ao Senhor. Eu não estou com forças para buscar ao Senhor. Eu não estou com força dentro de mim para buscar o Senhor mais. Porque a gente tem a tendência da gente só adorar a Deus e só buscar a Deus num tempo bom. Num tempo de festa, num tempo de grandes conquistas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para adorar Ele, independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós estamos passando. Porque hoje você pode estar aqui no GP, feliz, rindo, mas no próximo domingo você pode chegar triste aqui. No próximo domingo, ao sair de sua casa, você pode discutir com seu pai, discutir com sua mãe. E será que no próximo domingo, por causa disso, você vai adorar a Deus da mesma forma que você adorou hoje? Ou você simplesmente vai chegar aqui, não, eu vou marcar presença no GP e eu vou ficar lá parada porque eu tô com muito problema em casa, eu tô vivendo muitas circunstâncias em casa e ninguém sabe que eu tô passando por isso. Então eu não posso adorar a Deus hoje porque dentro de mim, Deus sabe que a minha alma tá abatida. Deus sabe o que eu tô passando, então eu não tenho como adorar a Deus hoje. Mas a gente não pode viver os nossos dias assim. Eu costumo dizer para os meninos que a gente demora muito tempo para chegar em um certo nível com Deus, um certo nível de intimidade com Deus, um certo nível de que se a gente vê um passarinho passando, a gente diz, meu Deus, Deus falou comigo. Esse passarinho aqui que passou já falou comigo. Você vê uma plantinha, como um dia eu estava indo para o trabalho e eu vi umas plantas e Deus ministrou um texto no meu coração e eu mandei até para Leão, ministrou um texto por causa de uma planta que eu vi. E aí outro dia eu passei por essa planta e eu não senti mais nada. Eu simplesmente olhei para ela e não senti mais nada.
Então a gente demora muito para conseguir alcançar um certo nível em Deus. Mas em apenas um segundo a gente perde tudo isso. Em apenas um segundo você começa a se perguntar: aonde está tudo aquilo que eu estava vivendo em Deus? Aí às vezes a gente começa a pensar que o culpado da gente não estar vivendo mais é Deus. Mas Deus não tem culpa de nada, o culpado somos nós. Os arrogantes somos nós, porque mesmo mediante a tudo que Deus fez lá na cruz, às vezes a gente espera que uma pessoa chegue pra gente e diga que Deus nos ama, porque a gente não acredita mais que Ele ama a gente. Por causa do momento que a gente está passando, a gente, Deus não me ama mais, Deus não quer mais saber de mim. E todo aquele sacrifício na cruz, será que tudo aquilo é necessário que Deus todos os dias vá até a cruz se entregar para que a gente acredite que Ele nos ama? Será que é necessário que todos os dias Ele vá lá e Ele mande uma pessoa para dizer que Jesus te ama? Aí você diz, agora eu acredito, porque meu irmão falou para mim que Deus me ama, mesmo passando por essa prova. E eu digo para vocês assim com toda certeza, porque teve uma época da minha vida que eu passei pelo pior deserto da minha vida. A pior coisa que você puder imaginar aí foi o que eu passei. Foi um dos piores momentos da minha vida. Um dos piores momentos onde todos os dias assim eu achava que não teria mais fim, que ali eu não conseguiria sair daquilo. E do nada tudo aquilo acabou. Do nada eu consegui viver coisas maravilhosas com Deus. E tudo aquilo que eu passei lá atrás foi de aprendizado para hoje. Tudo aquilo que eu passei lá atrás, existem algumas pessoas que vêm me procurar, que aquilo serve como testemunho para elas. Existem algumas pessoas que vêm conversar comigo, que eu conto o que aconteceu comigo lá atrás e as pessoas falam assim, meu Deus, é o que eu estou passando. E eu digo, eu sei o que você está passando. Porque quando você passa por algo, é muito fácil você entender o que a pessoa está sentindo. Quando você sente, por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, então quando uma pessoa fala pra mim que tá com dor de cabeça, eu sei o que ela tá passando, porque eu tenho dor de cabeça. Eu sei justamente, é como eu e Ramon. Às vezes Ramon diz, eu tô tonta. Eu digo, ai meu Deus, eu já sei como é, porque eu também fico tonta. Ramon diz, eu tô com dor de cabeça. Eu, ai meu Deus do céu, eu sei como é horrível. E a gente começa a se entender um com o outro, porque a gente sabe como é. Então, bem assim é quando a gente passa por algum momento difícil das nossas vidas, que alguém vem dizer assim, eu tô passando por algo, eu tô passando por isso, e a gente diz assim, eu sei como é, eu já passei, eu sei o que você tá sentindo. É como se aquela pessoa, ela dissesse assim, meu Deus, ela sabe justamente o que eu tô passando, então ela é a pessoa ideal para me ajudar. Ela é a pessoa que eu posso contar para poder me ajudar. E aí você entende que alguns tempos da sua vida eles vão vir para que mais na frente você possa ajudar algumas outras pessoas. Para que mais na frente você possa olhar para as pessoas e você possa ajudar cada uma delas. Então, alguns tempos das nossas vidas eles vão vir para entristecer o nosso coração, para entristecer a nossa alma, para nos fazer paralisar. Mas a gente tem que entender que tudo isso a gente não pode deixar acontecer. A gente não pode deixar com que a tristeza do nosso coração ela ocupe o lugar de Deus estar nele. A gente não pode deixar com que a tristeza do nosso coração ela ocupe o lugar da gente estar adorando a Deus, ela ocupe o nosso momento de estar aqui adorando a Deus, de estar aqui buscando a Deus, porque às vezes quando você chega aqui você está com uma tristeza dentro do seu coração, eu digo isso por experiência própria, você não consegue adorar a Deus, você não consegue buscar a Deus da mesma forma. E aí eu fico a pensar como é que Deus ele se sente olhando para nós aqui e fazendo toda aquela manifestação aqui, com a presença dele aqui, simplesmente a gente aqui com o braço cruzado e pensando no nada, e ele ali gritando, filho, eu tô aqui, me adore, eu tô aqui, me busque. E a gente simplesmente, ai, meu irmão tá adorando, meu outro irmão tá adorando. E a gente começa a pensar, é a calça do meu irmão hoje, o sapato, e Deus ali, me adore, eu tô aqui, me adore. E a gente, meu Deus, o meu problema, quando eu voltar, minha mãe vai estar do mesmo jeito, vai me dar um monte de bronca, vai brigar comigo do mesmo jeito, meu pai vai brigar com minha mãe e tudo. E a nossa parte a gente não faz, que é pedir a Deus aqui, clamar a Deus, que ele mude esse cenário.
Mas a gente tem que entender que a gente vai clamar aqui e vai pedir a Deus. Isso não significa que Deus vai dizer, pronto, já mudei, plim. Não é assim. A gente tem que entender que o trabalhar é de Deus e a gente tem que aprender a esperar. No nosso ambiente de trabalho, a gente trabalha 30 dias no mês para receber o salário. E a gente espera 30 dias no mês para receber o salário. E a gente faz o nosso trabalho do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho a gente vai fazendo todos os dias, para que no final do mês a gente venha receber o nosso salário. E por que a gente não faz assim, semelhante para Deus? A gente não sabe que a gente vai receber? A gente vai receber, no momento certo a gente vai receber. E talvez a gente não vá receber. E mesmo que a gente não vá receber, a gente tem que fazer. Mesmo que a gente não vá receber algo de Deus, a gente tem que fazer. Porque nós não podemos fazer nada para Deus esperando o que Ele vai nos dar. Nós não podemos fazer nada para Deus esperando, eu vou fazer, Senhor, porque o tempo de sorrir vai chegar. Não, eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor tem que receber a minha adoração, o Senhor tem que receber o meu louvor, independente das circunstâncias. Então a gente tem que começar a viver cada tempo desse com Deus e entender que não importa o quão grande seja a nossa batalha, quão grande seja o nosso desafio hoje, tão grande seja a nossa tristeza, Ele está ali conosco. Ele está ali com seus braços abertos para nos abraçar. Ele está ali com seus ouvidos atentos para nos ouvir, com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Não importa o tempo que a gente está passando, Ele sempre vai estar com a gente. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar que Ele é o nosso Deus, independente das circunstâncias. Porque a gente sabe que foi por Ele que a gente está aqui hoje. A gente sabe que foi porque um dia Ele aceitou se entregar naquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós estivéssemos adorando a Ele. Então, porque a gente ainda continua com tanto medo dentro do nosso coração, com tantas dúvidas dentro do nosso coração, se nós estamos fazendo certo em buscar Ele, se nós estamos fazendo certo em vir aqui adorar Ele, se nós estamos fazendo certo em todos os domingos deixar a nossa casa e vir para aqui buscar Deus, sendo que a nossa vida está toda destruída e que a nossa vida está toda arrebentada. E a gente às vezes começa a perguntar isso a Deus, como é que eu vou para lá se a minha vida está destruída, se a minha família está toda destruída, a minha família está toda bagunçada e eu ainda vou para lá adorar a Deus? Não vou. Mas tem que ser ao contrário, a gente tem que vir, porque a gente tem que mostrar a Deus que nós não o amamos pelo que Ele faz, mas nós o amamos pelo que Ele é. Pelo que o dia Ele demonstrou seu amor por cada um de nós. E nada do que nós fizermos aqui será suficiente para fazer a demonstração desse amor para Ele. Então que nós venhamos a entender que o tempo de Deus, ele é necessário nas nossas vidas. Nós não vamos ter somente momentos felizes, tempos de alegria, mas nós vamos ter momentos de lutas, tempos de buscar em Deus, tempo do silêncio de Deus, porque às vezes Deus se cala para a gente, porque a gente está buscando tanta resposta e Ele simplesmente se cala e fala no momento que Ele quer. E nós temos que entender que Ele é o Pai e nós somos filhos. Então, quando Ele quiser, Ele fala. Quando Ele não quiser, Ele não fala. E quando Ele quiser, Ele faz. Também quando Ele quiser, Ele não faz. E nós temos que entender isso. E o que eu fico mais maravilhada em Deus é que tudo isso é sempre para o nosso bem. Tudo isso é sempre para que tudo seja acontecido debaixo do propósito dEle nas nossas vidas. Tudo isso é para que o propósito dEle venha se cumprir nas nossas vidas. Então, a gente sabe que se Ele nos dá, é porque Ele sabe que é o bom para nossas vidas. Mas se Ele tirar, é porque Ele sabe que também é o bom para nossas vidas. Então, que a gente saia daqui hoje entendendo que o tempo de Deus, Ele chegou para nossas vidas. O tempo da gente viver cada um desses tempos conforme tem que ser vivido. E que a gente não venha mais murmurar a Deus mediante as coisas que a gente venha passar. Que a gente não venha deixar mais que a nossa adoração venha cessar por um momento que a gente está passando. Que a gente não venha mais apontar o nosso dedo para Deus e dizer que a culpa é dele. Que a gente não venha mais entrar dentro do nosso quarto e dizer que tudo isso está acontecendo por causa dele. E que a gente venha entender que
nós somos filhos de Deus e que todas as coisas sempre irá acontecer conforme os planos e propósito dele. Independente do momento, independente das circunstâncias, ele sempre será Deus. E o amor dele é incondicional por cada um de nós. A proteção dele, na qual nunca deixará com que nada de ruim venha nos acontecer. Eu queria orar nesse momento, mediante a palavra que eu ministrei agora. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor Deus, adorado Pai, Senhor, eu não sei, Deus, como cada um nessa tarde chegou aqui, Senhor. Eu não sei, Deus, como cada coração chegou aqui nessa tarde, Senhor. Eu não sei como cada mente chegou aqui nessa tarde. Eu não sei o pensamento, Deus, das pessoas que chegaram aqui nessa tarde, Senhor. Mas eu sei, Deus, que o Teu Espírito Santo, que sonda os corações, que sabe os nossos pensamentos mesmo antes de pensarmos, que sabe o que estamos sentindo, Deus. O Senhor tudo sabe, Deus. Eu quero pedir, Senhor, ao Teu Espírito Santo, aqueles corações que chegaram aqui aflitos nessa tarde, Deus, que possam sair na certeza, Deus, que o Senhor é o nosso Deus que nos socorre, que o Senhor é o Deus, é o socorro bem presente no momento de angústia, Deus. Que cada um, Senhor, nessa tarde saia daqui, Deus, tendo a certeza que há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas, Deus. Que há um tempo de plantar, Deus, e há um tempo de colher, Senhor. Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir, Deus. Mas que nós precisamos passar por cada um desses momentos, Deus, glorificando ao Teu nome e exaltando ao Senhor, Deus. Senhor, que o Senhor possa trazer alegria aos que chegaram tristes nessa tarde, Deus. Que o Senhor possa, Deus, trazer a alegria de volta aos corações, a certeza que o Teu Espírito Santo está com cada um deles, Senhor. Pai, aqueles que chegaram aqui, Senhor, com algumas incertezas, Deus, na sua mente, com algumas dúvidas nas suas mentes, que o Senhor possa, neste momento, tirar todo pensamento contrário, toda dúvida contrária dos corações, Senhor. Pai, Senhor, traz paz aos corações que chegaram aqui nessa tarde, Senhor. Traz a bênção do Senhor sobre cada um deles, Deus. Senhor, abraça cada um deles nessa tarde com o Teu abraço de amor, Deus. Traz, Senhor, aquele que chegou aqui, Deus, sem conseguir ao menos levantar a mão para adorar o Senhor, Deus. Que o Senhor possa, Deus, trazer o amor do Teu Espírito Santo, Deus, possa transbordar na vida dessa pessoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro que eu não aceito que nenhuma pessoa que chegou aqui com pensamento contrário, com sentimentos contrários, venha sair da mesma forma, Deus. Mas que o Senhor, Deus, possa sondar esses corações, que o Senhor possa sondar essas mentes, Deus. Nos abraça neste momento com Teu abraço de amor, Deus. Nos coloca em Teu colo, Deus, como a menina dos Teus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Que o Teu tempo venha se cumprir em nossa vida, Deus. Que o Teu tempo venha se fazer, Deus, propósito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por cada vida que aqui está presente, Deus. Obrigado pela Tua manifestação que aqui se faz real. Obrigado porque o Senhor nessa tarde está aqui. Porque o Senhor nessa tarde ministrou aquilo que vidas precisavam ouvir nessa tarde, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos amar tanto, mesmo quando não merecemos ser amados, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que Te amamos neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.